Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num artigo da nossa Constituição que é, olha, super importante, mas que às vezes fica meio de lado, sabe? Vamos juntos desvendar o artigo 10 e entender como ele funciona na prática para garantir a voz de trabalhadores e empregadores nas grandes decisões do país. Bom, para começar, vamos pensar numa questão fundamental. Como é que a gente garante que os interesses de quem trabalha e de quem emprega sejam realmente ouvidos, sejam levados em conta na hora que o governo toma uma decisão? Afinal, estamos falando de políticas que mexem diretamente com a vida de todo mundo, né? Então, o artigo 10 existe exatamente para responder a essa pergunta. E aqui está ele, o texto na íntegra, direto da nossa Constituição de 88. Diz assim, ó: é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Essa frase aí é a base de toda a nossa conversa de hoje. Ok, lendo assim de primeira, pode até parecer aquele juridiquês meio complicado, certo? Mas calma. A nossa missão aqui é justamente quebrar esse texto em pedacinhos, traduzir essa linguagem para algo bem simples e entender o que cada parte significa de verdade, no dia a dia. Vamos começar com a primeira parte, colegiados dos órgãos públicos. O que é isso? Bom, é mais simples do que parece. Pense em conselhos, comitês, grupos de discussão. A palavra-chave aqui é coletivo. Não é uma pessoa só que bate o martelo, a decisão é tomada em grupo, o que, é claro, garante um debate muito mais rico. É a ideia de que todo mundo que importa tem que ter um lugar à mesa, entende? E a outra parte, interesses profissionais ou previdenciários. Isso aqui pega direto na nossa vida prática. Estamos falando de tudo que envolve carreira, condições de trabalho, seguridade social, aposentadoria. Basicamente qualquer assunto que tenha um impacto real no mundo do trabalho. Certo. O texto já está mais claro, mas como é que essa participação toda acontece na prática? Como isso sai do papel? A resposta está num modelo bem específico e fundamental, o chamado modelo tripartite. Anota aí porque esse é o coração do artigo 10, a composição tripartite. Esse conceito é a alma da coisa toda. Significa basicamente que a representação é dividida em 3 partes, sempre buscando um equilíbrio justo entre todos os lados envolvidos na discussão. E quem são esses 3 pilares? É bem lógico, na verdade. De um lado, temos os representantes dos trabalhadores. Do outro, os representantes dos empregadores. E para completar o trio e mediar a conversa, os representantes do governo. Essa estrutura é que garante que tanto o lado do trabalho quanto o do capital tenham voz ativa, com o Estado ali fazendo a ponte. Tá bom, já entendemos a teoria. Mas nada como um bom exemplo prático para fazer a coisa toda fazer sentido, né? E as fontes que a gente analisou trazem um exemplo clássico que todo mundo já ouviu falar. E o exemplo perfeito disso é o Conselho Curador do FGTS, isso mesmo, o nosso fundo de garantia. Esse conselho é a instância máxima, é quem manda, quem define as regras e administra a dinheirama toda do FGTS, de milhões e milhões de brasileiros. E olha só a composição desse conselho. É um colegiado tripartite de livro. Tem gente representando as entidades dos trabalhadores, tem gente representando as entidades dos empregadores e, claro, representantes do governo federal. É a garantia de que todas as partes que têm interesse na gestão desse fundo gigantesco também têm um poder de decisão. É o artigo 10, na sua forma mais pura e aplicada. Mas aí fica a dúvida. Essa participação é só uma sugestão, uma boa prática, ou é um direito que pode ser cobrado na justiça? Pois é fundamental entender que não se trata de um convite, mas de uma garantia constitucional, e os tribunais estão aí para confirmar isso. Uma das fontes que a gente estudou traz um caso bem interessante lá do Tribunal de Justiça do Ceará. Deixa eu resumir. Um sindicato indicou seus representantes para participar de umas comissões, mas a autoridade pública simplesmente barrou a nomeação. E qual foi o argumento central do sindicato para brigar por essa vaga? Exatamente, o direito à representação garantido pelo artigo 10. E o ponto crucial aqui, a lição que esse caso nos ensina, é que o direito de indicar representantes não é uma coisa opcional, não é um favor. É uma garantia da Constituição que pode sim ser defendida e exigida na justiça. Isso dá uma força tremenda para o princípio da participação, né? Agora, rapidinho, um esclarecimento que é bem importante. Ao pesquisar sobre o assunto, é muito comum dar de cara com outro artigo 10, o do ADCT. Esse outro artigo fala da estabilidade da empregada gestante. Atenção, são assuntos completamente diferentes. O nosso foco aqui é o artigo 10 do corpo principal da Constituição, aquele que trata da representação nos conselhos.
Bom, a gente está chegando na reta final. E fica a pergunta, por que tudo isso realmente importa? Vamos amarrar as pontas, recapitular os pontos mais importantes e ver como dá para aprofundar ainda mais nesse assunto. Resumindo a ópera, o artigo 10 é um pilar da nossa democracia social. Simples assim. Ele busca garantir um equilíbrio de poder e cria um caminho oficial para que trabalhadores e empregadores possam influenciar as políticas públicas que mexem com a vida deles. Não é só burocracia, gente. É um mecanismo poderoso para gerar diálogo e estabilidade social. E para quem gostou do papo e quer ir além, quer se aprofundar no estudo do direito constitucional, nós criamos um curso completo, todo nesse formato aqui, bem direto ao ponto. Tem mapas mentais, material de apoio, questões para fixar o conteúdo. O link para conhecer o curso está aqui na descrição. E tem mais, a gente tem uma comunidade de estudos super bacana no WhatsApp para trocar ideia, tirar dúvida. Para entrar, é só acessar o link da Foca na Vaga, que também tá facinho de achar aqui na descrição. Para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Agora que esse mecanismo tripartite está mais claro, em que outros conselhos públicos esse modelo poderia ser aplicado para deixar as decisões mais democráticas, mais representativas? Fica aí o pensamento. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!